Graças a Deus. É com muita alegria que eu chego até você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo, para comunicar, levar até você parte da preciosa palavra de Deus, que hoje eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4, e quero ler o versículo 7 e 8. E aproveitando também que você, fazendo um pedido, deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante, porque aí o canal vai ver e vai replicar, e outros vão ouvir essa mensagem. Então vamos à palavra. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Meus irmãos, eu quero conversar com você sobre tesouros em vasos de barro. Normalmente, as pessoas, para guardar tesouro, porque tesouro é um material de muito valor, não é em vaso de barro, porque o vaso se quebra e perde tudo, e ele então procura tesouro em vasos de ferro, cofre forte. Mas aqui está o tesouros em vasos de barro. Que tesouros é esse, meus irmãos? Não é ouro, não é prata. Quem são esses vasos de barro? É você, sou eu, porque você é um vaso, eu sou um vaso. E pode ser que você tenha tesouro, que eu tenha tesouro. Tem. Por quê? Houve uma coisa poderosa em tua vida e na minha vida. Você foi transformado, eu fui transformado. O barro, nós somos o barro. Aquele barro que Deus soprou e formou o homem. Mas agora, esse homem que fala, que anda, raciocina, pensa, que tem uma alma, e dentro do seu interior ele tem um local, que neste local nós chamamos coração, mas não é pensar esse músculo que bate a vida todinha. No interior do homem tem, digamos assim, um vaso. E ele é barro, porque é da carnada. Você não vai ver esse barro, esse vaso. E que tesouro é esse, meu irmão? Que tesouro é esse que está no homem? É a unção do Espírito Santo. E tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Porventura, haverá na terra tesouro maior do que o Espírito Santo? Você, minha irmã, você, meu irmão, que muitas vezes uma boa parte dos servos fiéis mora em favela. Eu estou falando favela não para diminuir ninguém, mas devido ao poder aquisitivo. Às vezes passam fome, necessidade, não são reconhecidos pela sociedade. Mas quanto desses homens e mulheres são verdadeiros vasos na mão de Deus, que tem aquele tesouro poderoso que Deus deu, a unção do Espírito Santo. E esse vaso de barro, esse tesouro, Deus não vai escolher. Para fazer vasos de barro, o barro é escolhido. Mas agora, essa escolha não é dentro da maneira humana de escolher. O homem normalmente quer escolher o quê? Os mais elegantes, os mais capazes, mas Deus pega dos mais humildes, daqueles que não são e são. E você foi encontrado por Deus, digamos, na escória deste mundo. Mas era barro. Não era um barro bom. Mas ele tratou comigo.
mesmo quando nós estávamos na sarjeta, e ele operou, fez a obra e fez um vaso. Por quê? Porque você te entregou para Jesus. Jesus te libertou, te purificou. Então você está sendo purificado pelo poder do Senhor. E agora faz um vaso. Não vai pensar agora um tipo de um pote, uma moringa, não. Ele faz um vaso, um recipiente de barro. Que eu sou barro, você é barro, que o homem veio do pó. E nesse interior, ele botou alguma coisa. Fez o bom depósito. O Espírito Santo, que é um tesouro. Mas acontece que como você é um vaso de barro, o barro se quebra. E o poder volta para Deus. Você não é o dono do Espírito Santo. Você não é o dono do tesouro. Você apenas é um recipiente onde é guardado esse tesouro. Eu quero aproveitar, meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado com esse tesouro. Esse tesouro aqui, ó, é o Espírito Santo. Quantos homens, quantas mulheres são verdadeiras bênçãos na mão de Deus, que Deus usa poderosamente. Esses vasos de barro que ninguém dá valor, mas o Espírito Santo dá, o Senhor dá, porque você tem alguma coisa dentro desse vaso que é o Espírito Santo. Guarde, permaneça e deixe que o Espírito Santo, que é Ele que nos ensina, que nos renova, que dá esperança, dá graça, me ajuda a caminhada, que Ele sinta-se bem na sua vida. Que o Senhor te abençoe, você que é vaso de barro, eu que sou vaso de barro, nós que somos vasos de barro, que podemos guardar este bom tesouro nesses vasos que somos nós. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, te agradeço e te agradecemos, porque nós que somos vasos de barro, tu depositaste esse poder tão poderoso, esse tesouro tão poderoso que o mundo não entende, a tua glória sobre nós, a presença do Espírito Santo. E por isso, Pai eterno, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.